Bom dia! Você já convidou Jesus para tomar um café com você hoje? Então, vamos tomar um cafezinho, né? Com a palavra de Deus nesta sexta-feira, né? Até que enfim chegou a sexta-feira. Final de semana, férias escolares, né? Encerrando por aqui, né? Graças a Deus, tudo fluindo para a glória de Deus, né? Bom dia, Dani. Bom dia, Eliane, né? Bom dia, os meninos que estão entrando aí. É, Hoje nós, né, vamos meditar na palavra no livro de Romanos, né? Nós já estivemos aqui no livro de Romanos 12, mas no capítulo 12, versículo 1, né? Pai Senhor, tudo bem? Pai Senhor, Maria Tereza. Nós estamos acompanhando, né, a palavra, né, segundo o que o Senhor tem nos entregue, e Deus tem falado muito no meu coração através desse café, né? Deus tem falado muito comigo. E hoje a palavra vai nos trazer, né, um ensinamento, um alerta sobre a maneira de nos portarmos, né, no corpo de Cristo, né. Paulo, né, ele vai aqui, né, Evangelho de Jesus, né. Paulo ele vai nos explicar, vai falar, né, de uma forma que vai atrair o nosso coração a ser movimentado pela palavra e nos explicar, né, sobre a palavra, como nos portar, né, segundo os dons espirituais. Se você não pegou sua Bíblia, pega sua Bíblia, né, e vamos fazer o nosso devocional. Romanos, capítulo 12, versículo 3, a qual vai dizer assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E vamos continuando aqui no 5. Assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Olha que tremendo, né? Aqui, né, nós vemos esse texto, a qual vai dizer, né, nós fazemos parte de um corpo, né? Você faz parte do corpo de Cristo, na qual esse corpo, Cristo, ele é o cabeça, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um recebeu, né? Nós já fizemos aqui, uns dias atrás, nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, nós falamos sobre o revestimento de poder, né, do Espírito Santo, a qual é este que nos garante, né, ali a capacitação, né, não só para vencer nos dias difíceis, mas para, né, o evangelho do Senhor seja pregado na terra. Nós precisamos disso. Nós precisamos, né, da cooperação do Espírito Santo, da confirmação do Espírito Santo, para que haja a pregação da palavra, a pregação do evangelho. E nós precisamos, sim, que os dons sejam na nossa vida, estejam ali presentes, reluzindo, né, como o ouro. Porque há uma necessidade da pregação da palavra. E nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que vai cooperando. Ele vai cooperar, né, com a pregação do evangelho. Não adianta eu pregar vazio, porque vai ser somente a minha carne, né? Nós já fizemos semana passada esse estudo. E quando a palavra vai dizer aqui, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, se Deus ele deu a você um dom, exerça segundo a medida de fé que o Senhor Jesus ele te deu, né? Nós somos todos os dias chamados a exercer, né? Qual talento que você tem, qual dom que você tem, o que Deus te deu, o que ele te chamou para fazer, né? Nós precisamos estar bem resolvidos nessa questão, porque quando o mundo fala sobre perder identidade, hoje nós vemos muito essa palavra sobre perca de identidade. E a perca de identidade acontece quando nós deixamos de saber quem nós somos. Quando nós olhamos em volta e não sabemos, né, quem nós somos, de onde viemos e qual o nosso propósito, né? Quando o homem se perde diante de tantas coisas que o mundo oferece, quando nós nos perdemos, o que acontece? É uma perda de identidade. A identidade nossa, ela precisa ser resgatada no Senhor. Ela precisa ser resgatada em Cristo Jesus.
A nossa verdadeira identidade, ela está no Senhor Jesus. E quando nós alinhamos com a verdadeira vontade, com a perfeita vontade de Deus, para que, né, venhamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou, esses dons eles vão fluir, né? Quando a Bíblia vai dizer não pense de si, né? Não pense além, né? Olha só, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, cada um recebeu um dom. Então, às vezes eu recebi algo, né? E o irmão recebeu de outra forma. Então eu tenho que contentar, estar feliz com o dom que Deus me entregou e me chamou para desenvolver, né, determinadas funções. Eu não posso pensar, né? Às vezes eu nem tenho fé para exercer aquilo que o irmão está exercendo. Às vezes eu não tenho fé para desenvolver o trabalho que o irmão está desenvolvendo. E eu vou, bom dia, Tati, Pai Senhor. E eu vou simplesmente querer fazer daquela forma. Não. Nós fazemos parte de um corpo. Nós sabemos que no corpo, né, no nosso corpo, nós temos o braço, a perna, né? Nós temos vários membros e vários órgãos todos cooperando para que o nosso corpo venha, né, desenvolver as funções. E o que acontece? Nós não podemos pensar de nós mesmos além do que aquilo que nós recebemos. Se o seu dom, né, que o Senhor te deu, ele é de acordo com a medida de fé que você tem, se você não tiver uma medida de fé suficiente e você vê alguém exercer outros tipos de dons, não vai adiantar, porque você não vai ter fé para desempenhar aquelas funções. É sobre isso que Paulo está falando. E ele diz aqui, porque pela graça que me foi dada, essa graça foi dada, nós recebemos essa graça de Cristo, do Senhor Jesus. E ele diz aqui, a cada um não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação, prudência. Eu preciso ser prudente. Se eu vejo a irmã, né, sendo usada pelo Senhor, né, em coisas que eu não consigo fazer, eu louvo a Deus, eu admiro, eu oro, eu respeito, eu falo, Senhor, é maravilhoso aquele dom, eu oro, eu vou cooperar para a construção daquilo ali na vida dela, em oração, porque é o Espírito de Deus que opera para aquela construção. Eu vou estar em oração, mas se Deus não me chamou para fazer determinada coisa, se eu não tenho fé suficiente para exercer aquela função, se eu não tenho aquele dom, eu não posso pensar além do que eu tenho. Aí eu não posso, mas isso é contentar com pouco? Não, no mundo é assim, mas na presença de Deus não. Porque a palavra de Deus, né, diz que quando em Atos 2, o Espírito Santo, né, foi o revestimento de poder derramado sobre os discípulos, né, foi repartido a cada um segundo o que o Espírito de Deus entregou. Então é Deus quem vai determinar que dom, né, qual vai ser a sua função no corpo de Cristo. Vai ser Deus que vai determinar o que você vai fazer na obra de Deus. Vai ser o Senhor que vai determinar qual vai ser a sua função que você vai exercer. E quando você exerce aquilo que Deus chamou você para fazer, você não quer aquilo que o outro tem, você simplesmente fica na posição que o Senhor te colocou, vai fluir, vai haver avivamento, vai haver glorificação no nome do Senhor. Entendeu? Porque a palavra, quando vai dizer pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o Espírito Santo de Deus, ele ministrava no meu coração, por quê? Para eu pensar com moderação, saber respeitar o lugar do outro e o meu, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar ser humilde. Eu preciso de ser humilde. Porque se não tiver humildade no meu coração, eu não vou conseguir entender que Deus chamou a cada um para cada função. Deus, ele opera segundo a vontade dele. É segundo o querer dele, né? Aí a gente vai dizer, né, igual a gente vê que, mas o irmão tem a senha da adoração. Não, gente, não é isso não. Adoração é só você se dobrar diante de Deus com sinceridade e ele vai purificando seu coração. Não é questão, mas é porque ele é. Não. Deus também chamou você para fazer aquilo que ele já determinou que você fizesse. Por quê? Cada um vai operando de uma forma e o corpo de Cristo vai sendo edificado. A igreja de Cristo ela vai sendo edificada. Esse é o verdadeiro evangelho. Não adianta eu falar, você vai desenvolver funções e Deus não te chamou para aquilo. O Senhor, ele não vai capacitar numa coisa que ele não te mandou fazer. Mas Deus, ele capacita. Sim, ele capacita. Mas ele capacita, ele chama e ele capacita. Porque eu sempre falo isso. Que adianta eu ir sem eu ser enviado? Né? Não vai fluir, né? E a palavra de Deus vai dizer assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nós precisamos olhar, né, para a função de cada um com amor, com respeito
com entendimento, e para que nós tenhamos entendimento é necessário que nós venhamos deixar o Senhor Jesus abrir o nosso entendimento. Quando nós permitimos o Senhor Jesus abrir o nosso entendimento, o que acontece? O nosso entendimento é aberto pelo poder do sangue de Jesus e ali nós conseguimos compreender as maravilhas de Deus. Você não vai ter problema com quem prega, com quem louva, com quem serve na limpeza, com quem... E você também não vai ficar frustrado porque você não faz, porque você vai estar bem resolvido. Quando você tem o entendimento que veio de Cristo, você é bem resolvido nessas questões. Você simplesmente se apega naquilo que Deus te mandou fazer. E a palavra de Deus vai dizer aqui, assim também, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Olha só, ontem eu estava ministrando a palavra e tinha irmãs em oração. Tinha irmãs que nem na igreja elas estavam, mas elas estavam de joelho dobrado, estavam em intercessão, em oração. Então, cada um naquela função a qual o Senhor colocou, né? A Bíblia diz, não tem importância nem quem planta, nem quem rega, mas sim aquele que dá o crescimento. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Plantava aqui igrejas, ganhava almas, mas eu não tenho importância. Quem tem importância é o Espírito Santo de Deus. A Maria Teresa está dizendo, cada um no lugar em que Deus nos colocou e ser sempre grato, é verdade. A gratidão, ela quebra cadeias, ela antecipa vitórias. A Bíblia diz, né? Nós precisamos ter gratidão, nós precisamos ter o nosso coração grato àquilo que o Senhor nos entregou. Se o Senhor te chamou para pregar, seja grato. Se o Senhor te chamou, né, com dons de profecia, dons de fé, né, porque a fé também é um dom, seja grato e o Senhor vai fazer frutificar na sua vida, né? Mabel, nós estamos no livro de Romanos, né, do 12, do 3 em diante, versículo 3. Pai Senhor, aqui a palavra de Deus vai dizer, né, no versículo 5, assim também, conquanto somos muitos, nós somos muitos, né? Nós somos muitos membros, né? Cada irmão e também membros uns dos outros, porque nós servimos um ao outro. Como a minha mão direita segura essa Bíblia e passa para a mão esquerda. Nós somos membros que cooperamos para o bem dos outros membros, porém de um corpo que é o corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça desse corpo. Então eu não tenho que ficar frustrado e triste porque o Senhor, né, usa a irmã, né, para fazer algo maravilhoso. A irmã, ela limpa, ela serve como ninguém. Ela trabalha, ela faz algo como ninguém. Mas o Senhor chamou ela naquele servir. E às vezes só ali limpando, fazendo aquela obra, trabalhando, servindo no templo, o Senhor chamou ela para servir. E eu não vou conseguir desenvolver aquela função da forma que ela faz. Né? Eu vou fazer da minha maneira, mas eu não vou conseguir fazer de acordo com aquilo que ela faz, porque o dom que o Senhor entregou para ela foi o servir. E se tem um dom que é maravilhoso, né? Eu falo que quando a gente coloca à disposição o nosso talento de servir ao outro, o Senhor Jesus se manifesta poderosamente na nossa vida. Quando a palavra vai dizer, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha que tremendo. Os dons é segundo a graça. O que é graça? É favor. Os dons vêm segundo o favor de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Favor que eu não mereço. Né? Nós sempre falamos aí, nós vivemos no tempo da graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, não somos merecedores e simplesmente o Senhor fez, se entregou na cruz. Nós recebemos esses dons segundo a graça. Então, segundo o favor de Deus na nossa vida, nós recebemos os dons mediante aquela graça. Se assim o Senhor Jesus achou por bem entregar aquele dom, é esse que nós temos, né? Porém, quando ele vai dizer aqui, se profecia, seja segundo a proporção de fé. Você, para exercer, né, ali, pelo poder do Espírito, o dom da profecia, tem que ter fé. Porque como é que você vai profetizar sem você crer? E precisa que a fé esteja avivada, né? E quando se fala de fé, o que a palavra vai dizer, né? Nós falamos que cremos, mas a Bíblia diz, mostra em obras. Se você tem fé, mostre as suas obras, né? A fé é o quê? Colocar o pé sem ter o chão. Acreditar sem estar pronto. Viver olhando como se tudo estivesse já materializado na tua frente.
A fé, você tem somente a certeza que vai acontecer, mesmo quando não tem indícios nenhum daquela promessa estar se cumprindo. Fé é você acreditar que aquele que falou, ele é fiel para cumprir no tempo dele. E o inimigo trabalha incessantemente para que nós venhamos perder a fé, para que nós venhamos ficar desanimados, abatidos, apáticos, frustrados, olhando e falando, mas não aconteceu, entendeu? Então a nossa fé precisa ser avivada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, né? A Dani está falando que primeiro pisamos, depois Deus dá o chão. É assim mesmo. É assim mesmo. Primeiro você coloca o seu pé e o Senhor, ele cria o chão ali. Por quê? Muitas vezes não vai ter nada. Não vai ter nem indícios de que vai acontecer. Mas Deus falou, vai acontecer. E se a fé vem pelo ouvir a palavra, cada vez que você está ouvindo a palavra, tirando um tempo, meditando, ouvindo o Espírito Santo te lembrar da palavra que você leu, a sua fé está sendo avivada. A sua fé está sendo acesa pela palavra de Deus. E aqui, a gente está bem didático hoje, que é para a gente entender, porque é um ensinamento que enche o nosso coração. Nós precisamos de ensinamento. Nós precisamos ter a sabedoria que vem do alto. Nós precisamos desse ensinamento, porque nós vivemos os últimos dias. E nós precisamos ter consistência. E quando a palavra vai dizer que se profecia seja segundo a proporção da fé, se você é usado pelo Senhor em profecia, certamente a fé tem que estar acompanhando. Não vou ter como profetizar algo na sua vida se nem eu creio. Não vai cumprir. Não vai cumprir. E a palavra de Deus vai dizer aqui, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se o Senhor, ele te deu um ministério, se o Senhor te entregou algo na sua vida, ele falou com você para fazer, ele vai capacitar você dentro daquilo que ele chamou. Toda vez que eu tentei fazer algo que Deus não me chamou para fazer, foi só ladeira abaixo. Na hora parecia que estava tudo fluindo muito bem. Daí a pouco, porque eu sabia que eu estava me sobrecarregando, fazendo coisas que o Senhor não me chamou para fazer. E a palavra vai dizer aqui, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que ensina, que ele tenha prazer no ensinar, ele venha, se esmerar é o quê? É se dedicar, se entregar, ensinar com amor. Mas vai adiantar eu ensinar sem eu praticar? Não. Porque aquele que ensina, ele precisa colocar em prática para ele ter autoridade sobre aquilo, para ele falar. Quando nós temos autoridade, quando nós estamos, vencendo aquela situação, o Senhor Jesus vai nos capacitando, eu tenho um testemunho, a Dani tem um testemunho, a Tatiana tem um testemunho, e nós vamos servindo um ao outro, um vai edificando o outro. A Mabel tem um testemunho, que inclusive me abençoa muito o testemunho dela, então vai um edificando o outro. Esse é o evangelho. E aqui quando vai dizer, ou que exorta, faça-o com dedicação. Para exortar, não é só eu chegar e eu vou corrigir, eu vou fazer, não, é com dedicação, com amor. Porque dependendo da forma que for feita a exortação, muitas vezes, se eu colocar o meu eu, a minha carne, o que eu penso a respeito daquela exortação que eu estou dando, eu vou fazer segundo a minha carne, eu vou fazer segundo o meu conselho, segundo o que eu acho. E a exortação, ela tem que vir segundo a palavra. Se você for exortar alguém, se o Senhor te chamou nesse ministério de cuidar, de exortar, mas precisa ser através da palavra. A exortação que vem de mim, não, eu penso que você está fazendo errado porque eu penso assim, 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 não. A Bíblia, a palavra de Deus diz isso assim, 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 está escrito. Então, é pelo meio da palavra, né? Tati está dizendo, temos que somar na vida do nosso irmão e não diminuir, é verdade. E a palavra vai dizer, o que contribui com liberalidade, ou seja, se você contribui na obra do Senhor, eu faço uma doação, o meu coração precisa estar liberado daquilo, eu não posso estar retendo, entregando com a mão, mas retendo no coração. Né? Se você vai contribuir com algo, se você vai contribuir com valores, se você vai contribuir com objetos, com preços, com o que for que você for contribuir na obra do Senhor, precisa ser com liberalidade. Soltar, fazer com amor, entregar de coração por inteiro. E a palavra vai dizer aqui, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Quem preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Se Deus chamou você para exercer misericórdia, tem que ser com alegria no coração. O que é a misericórdia? A misericórdia é quando você se coloca no lugar do irmão e você olha a situação que ele está enfrentando e você
tem compaixão. Você, né, olha para ele e fala, meu Deus, mesmo que ele tenha feito mal a você, mesmo que aquilo tenha doído muito, você usar de misericórdia, né? Compaixão é sofrer com os que sofrem. Quando você pratica misericórdia, ou seja, não é aquela pessoa que já ira, já fica nervosa e já parte para cima. Não. Peraí, não, vamos pensar. Às vezes ele tem um motivo para estar agindo dessa forma. Não, vamos pensar. Às vezes pode ter acontecido algo. Senhor, coloca a sua mão lá, vai, ilumina a mente dele, ilumina o pensamento dele. Porque a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se você quer alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, seja misericordioso. Nós já falamos aqui sobre as bem-aventuranças, né? Nós já falamos quando o Senhor, ele chama os discípulos, ele faz ali aquele sermão no monte. Se você quer ser perdoado, perdoa. O perdão é um princípio que não tem como você negar. Não tem como. Porque se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não exerce misericórdia, você não alcança misericórdia. Se você não consegue soltar alguém, liberar alguém do seu coração, como você vai ser perdoado pelo Senhor? A oração do Pai Nosso, ela já diz tudo, né? Diz para perdoar, né, da forma que também nós perdoamos o nosso irmão. Você precisa soltar. Muitas vezes nós carregamos fardos, nós carregamos pessoas dentro do nosso coração que já passaram 10, 20 anos e continuamos carregando. Ah, mas um dia me fez. Mas você também, um dia, o Senhor Jesus foi crucificado lá no madeiro pelo seu pecado. Antes mesmo de você nascer. Você não tinha direito, eu não tinha direito. Ele se fez maldição por mim na cruz, diz a palavra. A Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Eu não tenho direito a nada se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. Então quem somos nós para reter o irmão? Para reter o perdão? Para reter, nós precisamos liberar. Mágoa fecha a porta financeira. Mágoa fecha tudo na sua vida. Né? A Dani está falando sem contar que a nossa vida, tanto espiritual quanto física, fica totalmente travada. Fica! A mágoa trava tudo. Tem bênçãos financeiras que você está precisando, que às vezes você está pensando que precisa de oração. Não, você precisa perdoar. Liberar o seu irmão. Soltar do seu coração aquilo que ele fez, aquilo que aconteceu. Não importa quanto tempo foi. Né? Solta. Libera. Abre o coração e fala, Deus, eu vou liberar. Eu não posso mais carregar esse fardo, carregar esse peso. A mágoa, ela é um veneno. E é você que toma todo dia aquele veneno, vai morrendo aos pouquinhos. Nós precisamos abrir o nosso coração para o perdão, para a misericórdia, para que os dons do Espírito, a cura do Senhor, ela venha fluir. Nós precisamos fluir nos dons do Espírito do Senhor. E nós, né, muitas vezes vamos guardando, pedindo Deus para fazer muitas coisas, mas o perdão a gente não libera. E quando você não perdoa, você retém, né? A palavra de Deus vai dizer que tinha um homem que ele devia, ele tinha uma dívida, e ele foi perdoado porque ele não tinha como pagar aquela dívida. Ele acabou de ser perdoado da dívida, ele encontrou alguém que devia ele, e ele foi abrupto, né? Ele foi terrível, e ele cobrou aquela dívida, ele não se lembrou da misericórdia que foi usada com ele, e ele perseguiu o irmão. Ele cobrou aquele irmão, e depois ele foi parar numa situação difícil. Então nós precisamos liberar, nós precisamos ter o nosso coração aberto para que os dons do Espírito Santo venham fluir na nossa vida. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Um dos primeiros princípios para que nós venhamos ser usados por Deus é o nosso coração limpo da inveja, limpo da mágoa, limpo do ódio. E como que nós fazemos isso? A prática da oração, a prática da palavra. Não tem como, você não consegue perdoar ninguém se você não estiver cheio do Espírito Santo, revestido de poder do Espírito Santo. Você não consegue liberar ninguém se você estiver andando olhando somente para o lado carnal. Não conseguimos. Porque o poder, né, que o Senhor ele entrega, ele vem mediante aquilo que o Senhor Jesus determinou, que ele quis, que ele falou, eu vou fazer dessa forma. Mas se você deixar ele fazer, o Senhor Jesus ele bate na porta. Ele é convidado a entrar, ele precisa ser chamado. Ele é inteligente. Ele não faz como a serpente fez no jardim, que entrou na cobra e enganou com mentira. Não! O Espírito Santo ele é educado, ele é amoroso. Ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na minha vida e deixar a gente permitir ele colocar as coisas no lugar. Mudar as coisas de lugar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo inundar o nosso ser com a presença.
então você vai fluir em todos esses dons. O dom que você foi chamado, e a gente, sem contar que ontem eu tava pensando, falei, meu Deus, eu conversando com Deus, e uma pessoa que é curada, ela traz cura. Uma pessoa que é ferida, ela traz ferida. Talvez você vai falar assim, ah, mas a minha vida espiritual, se ela não estiver, se eu não estiver cuidando dela assim com tanto zelo, não tem problema só para mim. Não, a pessoa que não tem a vida espiritual regada todos os dias na oração e na palavra, nós vamos ser um peso no trabalho, nós vamos ser um peso para aquele que convive, nós vamos ser entristecidos, magoados, feridos, e nós vamos ferir outras pessoas, trazer peso na vida de outras pessoas, acrescentar coisas na vida delas que não precisa. Porque da mesma forma que existe o bem, existe o mal. Da mesma forma que o bem ele está, né, presente, o mal também está. E se você não deixar os dons que o Senhor Jesus tem, né, fluir na sua vida e ficar em cima do muro, o inimigo vai usar você para fazer o mal. E às vezes nem você vai perceber. Quando você vê, você já deu uma palavra torta, você já tratou alguém mal, você já falou algo que feriu o coração daquela pessoa. E muitas vezes o Senhor Jesus, ele está vendo, e nós vamos o quê? Vamos ali, ó, postergando, adiando o tempo em que nós precisamos perdoar, liberar, curar o nosso coração, né? Alguém está entendendo? E a palavra de Deus, quando fala aqui, né? Quem exerce misericórdia com alegria, não adianta eu falar, ah, eu perdoo, eu libero, eu sei o que você está sentindo, eu tenho misericórdia de você, mas com o coração trancado. Ah, mas será que ele vai mudar mesmo? Ninguém tem garantia de nada. A única certeza que nós temos é que quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor Jesus, é da nossa salvação. A certeza que nós temos é que todos vamos partir daqui um dia. A única certeza que nós temos é que nós vamos partir daqui um dia. E o que nós precisamos fazer é hoje. Você precisa trabalhar para esse amanhã, é hoje. É hoje, enquanto está aqui. Enquanto você tem tempo. Enquanto ainda tem tempo. Não é amanhã, é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser tarde para perdoar. Amanhã pode ser tarde para você abraçar. Amanhã pode ser tarde. Tem coisas que nós precisamos resolver. A partir do momento que você coloca no prumo, resolve, vai ter corações que vão ser partidos quando você chega com a verdade. Vai ter coração que vai sangrar quando a verdade ela é exposta. Vai ter coração que vai sangrar. Porque a verdade ela chega para alinhar tudo. E dói. Aí tá aquele ditado, né? A verdade dói. Mas é melhor a verdade que dói do que a mentira que vai levando a gente devagarinho para o inferno. A mentira leva devagarinho para o inferno. Chega num tempo da vida da gente que a gente pensa assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Você não vai ter razão o tempo todo. Eu não vou ter razão o tempo todo. Sabe por quê? Quando nós colocamos a nossa justiça própria, ai, Senhor, eu tenho direito, eu fui ferido. Sim, entrega esse direito ao Senhor Jesus, que Ele peleja por você. Ai, Senhor, mas falou duramente comigo. Entrega para o Senhor Jesus. Senhor, me feriu, vai lá na cruz, lá, você já foi, acessou a cruz hoje, vai lá, fala, Senhor, eu tô te entregando aqui, Pai, eu tô liberando essa pessoa, me pisou, me feriu, me magoou, tem me pisado, Senhor, eu tô te entregando aqui. A Bíblia diz, abençoa aqueles que te amaldiçoam, abençoa, Senhor, eu abençoo a vida dele. Por quê? Porque o juiz é Deus. Aí, mas não vai acontecer nada, é Deus que vai trabalhar. Nós não temos necessidade de nos levantar contra ninguém. Porque se Deus te chamou para fazer algo, o Senhor que vai te capacitar. Se Deus chamou você para fazer algo, Ele vai enviar os recursos. Se o Senhor chamou você com os seus dons e talentos, Ele é o provedor, Ele é o patrocinador desta obra que Ele colocou na sua vida. Ele é o Deus fiel, justo e verdadeiro. A Dani está falando a verdade, é o nosso metiolate na ferida. A verdade dói. Dói muito. Mas ela é necessária para que nós venhamos ser posicionados. É melhor a verdade agora do que ser enganados e, não, tá bom do jeito que tá. E no último dia, né, nós irmos para outro lugar. Então eu peço que o Senhor, Ele venha alcançar o seu coração, né, alcançar o meu coração com essa palavra. Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu estava meditando essa palavra na madrugada, o Senhor falou muito comigo. Deus me deu essa palavra para trazer para o café. Nós vamos continuar nela na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir, porque nós necessitamos de ser alimentados através da palavra da verdade. Gente, o evangelho é simples.
O evangelho não precisa de criar nada. O evangelho é a coisa mais simples que tem. É o evangelho genuíno, a palavra verdadeira, a palavra raiz. Nós precisamos dela. Eu não preciso chegar aqui e falar, eu tenho uma coisa nova para vocês. Não, vocês já sabem tudo que está escrito ali. A verdade de Deus, ela traz conserto, mudança, ela traz vida. Quando a verdade é colocada em prática, vai ter situações que vão doer, mas vão ser necessárias. Mas você vai ser liberto. Às vezes é uma conversa que você tem que chamar alguém, sentar, posicionar algo e conversar. Às vezes vai ser uma decisão que você vai precisar tomar. Às vezes é algo que você vai precisar fazer para fluir nos dons do Espírito a qual Ele chamou. E agindo assim, você vai edificando o outro membro que está do seu lado, o seu irmão. Com o quê? Com o seu testemunho de vida. Às vezes você está prestes a passar por um processo, não quer passar, mas quando você está passando é processo, depois de passar é testemunho. A Tatiana está falando, verdade é luz. É luz. E nem todos gostam da verdade. Gente, a pessoa verdadeira, ela não é amada não, por todo mundo não. Não é não. Não é amada, não é bem recebida. Não é. Mas com o tempo, há respeito. A pessoa pode até não gostar, mas tem que respeitar. Porque a verdade, ela se impõe sozinha. A verdade é quem? A verdade é Jesus. Quem anda com a mentira é o inimigo. Então nós precisamos, né? Deixar, olhar, não, Deus chamou a irmã, oh, glória a Deus. Deus chamou a irmã Mabel, Deus chamou a Maria Tereza, oh, glória a Deus. Deus chamou a Dani, aleluia. Deus chamou a Eliane, glória a Deus, amém. Louva a Deus pela vida dela e pelo que o Senhor chamou para fazer. Mas se eu não tenho a medida de fé que o Senhor entregou para ela, para fazer aquilo que ela faz, eu preciso respeitar, orar, entender o meu posto e não pensar além do que eu sou. Porque às vezes a Bíblia diz, não pense além de si mesmo, não pense além do que você é. Né? Você não pode pensar de você nem de mais e nem de menos. Que o inimigo ele vai querer vir com coisa para te diminuir. Ah, você é isso, aquilo é acusador, ele quer te diminuir. Você é o quê? Coroa da criação de Cristo. Você é o quê? Aquele a quem o Senhor Jesus chamou na terra para a glorificação do nome dele. Bom dia, Janaína, paz do Senhor. Você é quem? Você é filho, é herdeiro. É aquele a quem o Senhor Jesus toma pela mão e diz assim, eis que eu coloco em ti um novo cântico nos teus lábios. Nós somos coroa da criação de Cristo. Né? Mas para que essa palavra que nós estamos estudando essa manhã, já encerrando, ela venha cumprir na nossa vida, é necessário que nós venhamos abraçar ela, colocar no nosso coração, praticar, liberar quem a gente precisar liberar, perdoar quem a gente precisar perdoar. Porque não tem como fluir nos dons do Espírito sem o perdão. Amém? Que Jesus abençoe sua casa, abençoe sua família, seu trabalho, né? Hoje é sexta-feira, né? Dia das irmãs, colocar a hidratação em dia, as unhas em dia. É dia de faxina também, né? Tem alguns que fazem faxina no dia de hoje, né? É um dia em que, né, nós já vamos caminhando para um descanso de amanhã. E que Deus ele venha tocar seu coração, venha abençoar seu coração através desse café, que você venha permanecer. Nós precisamos permanecer. A Tati tá rindo que eu falei que é de colocar a hidratação em dia. É dia, né, Tati? Na sexta-feira a gente já ali coloca tudo em dia, coloca no lugar. Mulher gosta disso. Nós precisamos disso. Ah, eu sou usado por Deus, mas não vai de qualquer jeito não, irmã. Dá uma olhadinha nessa unha, dá uma olhadinha nesse cabelo, né? Porque isso também agrada o Senhor Jesus. Nós necessitamos disso. Amém? Fica com Cristo e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.